Exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Adorarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a adoração, que é fruto de tua graça e o teu amor que exala em mim. Eu te adorarei a ti, Senhor. Exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu te adorarei a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Esse hino é muito marcante para mim, porque no dia do meu casamento eu entrei no meu casamento, a minha entrada foi com esse louvor. Muito marcante para mim. Gosto muito desse hino. Deus abençoe. Queria pedir o nosso irmão Antônio, tá por aí? Pedir o nosso irmão Antônio para orar pela missionária Edinalva, que vai trazer uma reflexão bíblica agora, de por ela. Deixa eu só puxar meu microfone. Estão me ouvindo, irmão? Sim. Sim. Então, oremos. Amantíssimo Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, ó Deus, obrigado por essa palavra agora, ó Pai, por essa capela que está sendo feita, Senhor. Só abençoe a toda a equipe do Betel, Senhor, o seminário, ó Pai, os novos representantes que agora chegam a essa casa, Senhor, que só abençoa desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, Senhor, que a tua glória é majestosa, ó Deus. Abençoe a cada um, abençoe a irmã Edinalva, que vai trazer essa palavra agora, Senhor. Enche do teu Espírito Santo, da tua excelsa graça, ó Pai. E inunda os nossos corações. É o que eu te peço humildemente, com perdão dos nossos pecados. Em nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Missionária Edinalva. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Uma alegria estar iniciando hoje o semestre. Parece que foi curta as férias, né? Quando a gente vê, já começou. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia comigo lá em Jeremias, capítulo 35. Eu queria hoje falar sobre o modelo de fidelidade
É uma história que pouco se prega sobre esse modelo de fidelidade. E eu acho que na igreja, assim como se prega sobre Zaqueu, sobre a mulher samaritana, devia se pregar muito nesse texto do Antigo Testamento. É uma história bem interessante. Eu gostaria de ler o versículo a partir do 6 até o versículo 10 e depois nós vamos lendo alguns outros textos. Amém? Podemos ler? Versículo 6: Mas eles disseram: Não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de nosso pai Recabe, ordenou-nos: Nem vós, nem vossos filhos, jamais bebereis vinho. Não construireis casas, nem semeareis, não plantareis, nem possuireis vinhas, mas vivereis em tendas durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos ordenou. Jamais bebemos vinho durante toda a nossa vida, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para nossa habitação, nem possuímos vinha, campo ou semente, mas vivemos em tendas e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Verso 13 ao 15. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vai, diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acatareis a instrução e obedecestes às minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais proibiu seus filhos de beberem vinho, foram obedecidas até o dia de hoje. Eles não bebem vinho, porque obedeceram ao mandamento do seu pai. Vós, porém, não destes ouvidos a mim, que tenho falado com insistência. Só até aqui. Esse texto é um texto muito interessante. A gente, como falei, já se vê pouco falar sobre ele. E eu quero repetir as palavras do pastor Márcio sábado. Ele disse: é muito difícil pregar no Antigo Testamento e fazer uma elucidação à altura do texto por conta do nosso tempo. Mas eu queria falar porque a primeira vez que eu me deparei com esse texto, com a história dos recabitas, eu fiquei encantada porque eu nunca havia escutado alguém falar sobre eles, sobre esse modelo tão lindo de fidelidade. E hoje a gente vive um tempo onde as pessoas relaxam muito nos compromissos para com Deus. Estava conversando com algumas pessoas e elas dizendo: depois que a pandemia voltar, os pastores vão ter muito trabalho para trazer de volta as pessoas para a igreja, os crentes, né? Mas isso não deveria ser uma preocupação de nenhum pastor, de nenhum líder, porque nós deveríamos manter o nosso compromisso, a nossa fidelidade com Deus em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Tem até botar aí uma criança puxando um animal, né, e dizendo assim: olha, assim vai ser os pastores depois que acabar a pandemia, arrastando as ovelhas para a igreja. Mas isso é resultado, é reflexo de um povo que não tem compromisso com o seu pai. E a gente vai falar, vai observar esse texto, que esse povo, esses recabitas, eles são um modelo de fidelidade usado por Deus para contrastar com a infidelidade do seu próprio povo, do seu povo, os judeus. E os recabitas, eles eram uma família dos queneus, e aí Juízes 1:16 diz que eles eram, Moisés casou com a filha de Jetro, era descendente dos queneus, então eles estavam sempre ali, acompanharam os cananeus, os judeus para Canaã. Em alguns momentos, em alguns poucos relatos da Bíblia, a gente ouve falar sobre eles. Por exemplo, em algum momento, lá em 1 Samuel 15:6, Saul poupa-os quando vai destruir os amalequitas por causa da misericórdia que eles tiveram para com os judeus. Então Saul vai destruir os amalequitas, mas poupa os queneus, poupa este povo. E quando na época de Jeú ele foi destruir os altares de Baal,
estavam lá eles também se empenhando. Jonadab estava se empenhando na destruição dos altares de Baal ali naquele período. Então, nós observamos aí que eles estão sempre envolvidos aí com o povo de Deus. E Jonadab, ele convoca os seus descendentes, acreditam os escritores que Jonadab, ele convoca os seus descendentes a um estilo de vida diferente, a um estilo de vida diferente dos adoradores de Baal, a um estilo de vida diferente, comprometido com os votos, com os propósitos e com os compromissos que ele havia estabelecido. E Deus, claro, observando esse modelo de fidelidade ao seu pai, ele dá uma ordem a Jeremias. Se você for ler lá no versículo 1, Jeremias vai dizer: esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias. Aí ele diz: vai à família dos recabitas e fala com eles, leva-os à casa do Senhor. E aí, no decorrer do texto, ele vai dizer: e oferece vinho para eles. E aí Jeremias vai ao encontro dos recabitas. Diz o versículo 4, levei-os à casa do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homens de Deus. E aí o verso 5 diz: coloquei jarras e taças cheias de vinho diante dos membros da família dos recabitas, e eles disseram: não beberemos vinho. E olha, irmãos, que convite especial. O profeta Jeremias convida esses homens para beber vinho na casa do Senhor, no templo, diante de homens santos. Não parece ser um convite ilícito. Se você recebesse um convite desse, você aceitaria? Então eles receberam o convite do profeta Jeremias para beber vinho no templo, na casa do Senhor, diante de homens santos. E aí eles aceitaram o convite, porque o texto diz que eles foram, e para surpresa de Jeremias, não sei se Jeremias estava esperando que eles recusassem o vinho, mas eles recusaram beber vinho na casa do Senhor, diante de homens santos. Eles não estavam sendo convidados por qualquer homem, por qualquer leviano, para ir a um pagode, a algum lugar beber, mas eles estavam sendo convidados por um profeta do Senhor. E possivelmente Jeremias deve ter dito a ele: o Senhor mandou convidá-los para ir à casa do Senhor. Então, se fosse, talvez, se nós recebêssemos um convite desse de um profeta, pensássemos: poxa, se Deus mandou o profeta me convidar, que pecado há nisso, né? Nos perdoe o nosso pai Jonadab, mas talvez algum de nós aceitasse o convite que recebêssemos de um profeta. E dessa história eu queria refletir sobre a seguinte verdade: a recompensa da fidelidade ao pai e a consequência da infidelidade a Deus. E a primeira lição que nós podemos aprender é que os recabitas, eles conquistaram a confiança divina. E eu acredito, irmãos, que conquistar a confiança divina não é para qualquer um, né? Pelo que nós observamos, Jeremias, ele vai ao encontro dos recabitas a convite do Senhor. E quando a gente pode observar que Jonadab, ele era um homem bom, um homem zeloso pela lei de Deus. Não temos muita informação, mas pelos momentos, os eventos que a gente vê a história de Jonadab na Bíblia, a gente observa que ele é um homem temente a Deus. E aí, esses descendentes de Jonadab, eles mostram convicção, firmeza de propósito ao rejeitar o vinho que o profeta lhes oferece. Eles renunciam aos prazeres, eles têm uma vida de renúncia. Porque ele diz: o nosso pai Jonadab nos pediu para que não construíssemos casa, não bebêssemos vinhos, não tivéssemos semente. Então eles tinham uma vida totalmente desprendida.
E aí eles não ficavam enraizados, eles, pelo fato, claro que todo mundo que planta uma semente, é óbvio que quando a gente planta uma semente, a gente quer ver o fruto, a gente quer experimentar do fruto, e naturalmente Jonadab falou para eles não plantarem, não terem sementes, não construírem casas, para que eles não se apegassem. E você pode observar, quando Saul foi destruir os amalequitas, eles foram poupados. Quando Nabucodonosor foi levar os judeus para o cativeiro, eles ficaram em Jerusalém. Então eles foram poupados por Deus. E diz a história que durante toda a vida eles foram poupados por causa da sua fidelidade, a Deus. E aí, amados, lá em 2 Timóteo 2, 4 e 5 diz que aquele que milita não se embaraça com os negócios desta vida. E ele tem que militar legitimamente. Não pode ficar em cima do muro. Ele tem que ter critérios, ele tem que entender os regulamentos estabelecidos pelo seu Deus para a missão que ele tem a desempenhar. E tratá-los com fidelidade. Tem uma frase que diz: fidelidade nas pequenas coisas é um dos testes de caráter mais seguro. E eu estava vendo um dia, assistindo um programa de esporte, e um dos esportistas lá perguntaram para ele: como que você conseguiu? E ele diz: olha, foi uma trajetória muito difícil. Eu tive que renunciar a muitas coisas. E ele falando quantos quilos teve que perder, quantas coisas teve que deixar para trás. E eu fiquei pensando, ouvindo a história daquele que participava daquela competição. Eu pensei, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um alvo, a gente tem que correr, olhar para frente, enfrentar os desafios. E nem sempre nós, vocacionados, temos essas atitudes. Tantas vezes você recebe profecias de bênçãos ministeriais, quando na verdade, quando a gente recebe o chamado de Deus, a gente tem um monte de desafio pela frente. Paulo, por exemplo, quando foi chamado pelo Senhor, além dele passar por tudo aquilo que ele passa, né? Algumas pessoas dizem que ele caiu do cavalo, muito embora o texto não diga, né? Ele fica cego, recebe um profeta em sua casa, e o profeta diz para ele, Deus manda o profeta dizer: eu lhe mostrarei o quanto há de padecer por amor ao meu nome. Então, amados, a vida de um vocacionado é uma vida de grandes desafios. E o modelo dos recabitas também nos traz essa proposta de desprendimento, de renúncia, de convicção de que você está fazendo a coisa certa quando você está abrindo mão dos prazeres, das conquistas, para conquistar aquele alvo que Deus preparou para você. E aí, a exemplo ao contrário dos recabitas, os israelitas, os judeus, eles não deram ouvidos às instruções de Deus para a vida deles. E lá em Jeremias 2:11, Jeremias diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem nada, por um outro Deus? E diz o texto: todavia o meu povo me trocou a sua glória por aquilo que não era nada. O 3:9 ainda de Jeremias diz: adulterou com a pedra e com o pau. Adulterou com a madeira. Pegou uma madeira e fez uma imagem para si. Você vai ver na história, na caminhada do povo do Egito até Canaã, no caminho, tem um profeta que diz: no caminho se encurvaram debaixo das árvores e adulteraram, prostituíram, esqueceram as promessas de Deus no caminho da bênção, no caminho de Canaã. Então, amados irmãos, o Senhor fala através de Jeremias: enviei profetas que insistentemente diziam: convertei-vos a mim,
Mudai as vossas ações, corrigi os vossos atos, mas foi em vão. Eles não obedeceram ao Senhor. E contrastando a fidelidade dos recabitas com a infidelidade do povo de Deus, os israelitas não deram ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Eles se fizeram surdos, não ouviram a minha voz, não responderam ao meu chamado. Isso, o povo de Deus, os herdeiros das promessas de Deus, aqueles que tinham o Senhor como Senhor da vida, aqueles que tinham Deus, quando Deus chega para Moisés, lá na sarça, ele diz para Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, eu escuto os seus clamores, eu conheço as suas dores, eu desci para livrá-los. Então eles tinham um Deus que não é cego porque os via na aflição deles, um Deus que não é surdo porque ouvia o clamor deles, um Deus que fala porque veio ao encontro de Moisés, chamou-os para a missão de libertá-los, e um Deus que age porque veio para tirá-los do Egito e levá-los a uma terra que manda leite e mel. Mesmo assim, eles foram capazes de serem surdos ao chamado do Senhor, de não ouvir a voz do Senhor e de não atender ao seu chamado. E aí, amados, a segunda coisa que nós podemos observar é que essa fidelidade dos recabitas à instrução do seu pai levou-os a receberem bênçãos que foram prometidas ao povo judeu. O Senhor lembrou do voto e no versículo 8, quando eles receberam a proposta de beber vinho, receberam a provisão do vinho, as taças de vinho, eles lembraram do voto que fizeram ao Senhor. Recusaram a oferta que lhes havia sido. Fez Deus admirar, né? Fez esse povo receber a confiança e a admiração divina. E aí, quando o Senhor fala para Jeremias, ele diz no versículo 16: os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os moradores contra eles, pois eu lhes falei, mas não ouviram a minha voz. Eu chamei, mas não responderam ao meu chamado. Quanto à família de Recabitas, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: porque obedecestes ao mandamento do vosso pai Jonadab, cumprindo todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jamais deixará de haver algum descendente de Jonadab, filho de Recabe, que esteja sempre ao meu serviço. Então veja que bênção que eles receberam. Enquanto que muitos israelitas, amados, perderam até a sua bênção de terem uma herança preservada, porque os israelitas, por serem desobedientes a Deus, eles foram dispersos no cativeiro. E aí os recabitas herdaram as promessas de Deus, tiveram a sua descendência preservada e tiveram também, como diz o texto, jamais faltará serviço para eles na casa do Senhor. Então eles tiveram emprego para sempre, né? Foram contratados pelo Senhor por causa da sua fidelidade. Então é um texto que eu acho muito, muito bonito, muito interessante, e eu acho que é um exemplo de um modelo também para nós. Se Deus usou o modelo desse povo para contrastar com a infidelidade do seu povo, nós também não podemos deixar de meditar na história dos recabitas e de seguir o exemplo desses homens que souberam. Aliás, eles foram elogiados por Deus
não pela fidelidade a Deus, mas pela fidelidade ao compromisso, ao voto feito pelo seu pai Jonadab. Que Deus nos encontre fiéis, assim como os recabitas, e que mesmo que o profeta de Deus nos ofereça um banquete diante de homens santos, de testemunhas santas, nós permaneçamos fiéis aos nossos votos, aos votos que fizemos ao Senhor. E diferente de Israel, nós escutemos a voz do Senhor e possamos responder positivamente ao chamado do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Desculpe aí se eu ultrapassei o tempo, pastor. Amém. Graças a Deus pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Estamos agora encerrando, agradecendo a Deus pela sua participação, por estar aqui conosco, iniciando mais uma jornada. Não vai ser fácil, mas o Senhor está conosco, né, nos fortalecendo. Vamos aí permanecer fiéis ao Senhor, claro, e com a ajuda do Espírito Santo, né, para manter essa fidelidade na dependência do Espírito. Então vamos fazer a nossa oração final de encerramento. Depois eu vou fazer diferente, vou pedir, aproveitar que ele está aí também, o outro pastor, o pastor Daniel, depois da oração do professor Wellington, eu vou pedir ao professor Daniel para impetrar a bênção sobre nós nessa noite. Então o professor Wellington vai encerrar com uma oração, orar pelos professores, pela diretoria, pelos alunos, né, intercedendo por todos nós, né, para que a graça do Senhor nos alcance. Eu aqui estava meditando hoje também num texto, só não vou pregar em cima da Edinalva, não. É só para deixar esse texto ao seu coração. Ó. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Tá? Esse é o desejo do meu coração para esse semestre. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. 2 Tessalonicenses 3, versículo 5. Bom? Professor Wellington. Vamos orar? A Jaqueline Cardoso apareceu, sumiu de novo. Ia pedir a ela para se apresentar, mas ela sumiu de novo. Vamos orar, coração grato a Deus por mais um semestre, né? Senhor, fomos surpreendidos no primeiro semestre, mas o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos conduziu, né? Renovou as forças, nos despertou habilidades que não sabíamos que tínhamos, né? Quantos de nós, sejam os professores ou os alunos, achávamos não vai dar, eu vou ficar pelo caminho. Mas não só até aqui o Senhor nos ajudou, Ele vai nos ajudar até o fim. Ele é fiel. Vamos orar então. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque temos reconhecido o Teu favor a cada dia, Senhor. Temos aprendido, Senhor, e sendo sustentado pelo Senhor, de maneira que nademos no meio da tempestade. Aparentemente, o Senhor não acalmou a tempestade, mas o Senhor acalmou o marinheiro e tem nos ensinado a nadar em meio a esse mar tão revolto, Senhor. Muito obrigado pelo seu cuidado, Senhor. Muito obrigado pela expressão do seu amor a cada dia em nós e entre nós. Obrigado pela vida de cada aluno que o Senhor tem enviado ao Betel, fruto de orações, Senhor, que não só nós, da diretoria de Niterói, mas todos que servem ao Senhor, né, na diretoria do Betel, como professores do Betel, oram por esta casa, oram para que o Senhor envie vocacionados para essa casa, Senhor. Agradecemos pela vida de cada professor que se empenhou no meio de toda a dificuldade, toda a diversidade. Eles se empenharam, dedicaram o seu tempo e compartilharam os seus melhores dons com os alunos, conosco, Senhor, com esta casa. Muito obrigado pela vida de cada um deles, que está representado aqui pelo professor Márcio, pela professora Edinalva, pelo professor Expedito, professor Daniel. Muito obrigado, Senhor, que na pessoa deles nós abraçamos e agradecemos a todos que têm colaborado conosco nessa jornada, Senhor. Somos gratos porque o Senhor nos faz crer que temos um Deus que nos ouve, Senhor. Não falamos ao vento, não falamos com aparelhos, Senhor. Sabemos que o Senhor nos ouve e que, segundo a Tua vontade, o Senhor vai nos conduzir
o Senhor nos fará lograr êxito para a glória do teu nome, Senhor. Sustenta-nos, conduza-nos, Senhor, por bondade sua, em nome de Jesus. Amém. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, para agora e para todo sempre. Amém. Amém, louvado seja Deus. Amém. Amém, irmãos. Só lembrando, obrigado a presença de todos, lembrando que a secretaria está aberta das 14 horas às 19 horas. Então, se você quiser resolver alguma coisa, esclarecer, nós estamos revezando lá, eu, Wellington, Edinalva, Laís, para atender os irmãos, sempre com cuidado, com a máscara, né? Lá a gente tem o álcool gel, com toda a segurança, né, de distância, sem toques. Infelizmente, a gente essa recepção não vai acontecer calorosa como marca do Betel, mas nós estamos lá para te ajudar e também estamos à disposição, principalmente, no caso, a minha figura acadêmica, porque esse momento surge muitas dúvidas, principalmente alunos novos, de disciplina, se faz, se não faz. Então, eu estou à disposição aqui no WhatsApp para atender qualquer dificuldade dos irmãos, já tenho atendido alguns, para esclarecer e ajudar aí no seu processo de caminhada, tá bom? Caminhada acadêmica aí. Deus abençoe a todos. Lembrando aí, professor Expedito, que entrou depois, eu não mencionei, está aí entre nós também, o Wellington orou por ele. Obrigado, gente. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Bem. É bom vê-los sempre, ainda que remotamente. Deus abençoe, boa aula para vocês. Amém. Vamos lá, vamos para a aula. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado por Vai. tudo. Amém, professor. Obrigada. Jaqueline ali, ó. Agora que ela está ali, ó. Aluna nova. Seja bem-vinda, Jaqueline. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Amém. Boa noite a todos. Fala. Amém.